Olá pessoal, bem-vindos a mais um mergulho profundo aqui na Fé em Letras. Antes de começarmos, aquele recadinho especial, se curtirem o episódio, deixem o like, sigam o canal, ativem as notificações, compartilhem com os amigos, isso nos ajuda muito a crescer. E não se esqueçam de deixar sugestões de livros nos comentários. Hoje vamos por um tema que mexe muito comigo, a ideia de que somos moldados pelos nossos desejos. Para nos guiar nessa jornada, vamos mergulhar no livro Você é Aquilo que Ama, do James K. Smith. Uma obra realmente provocativa. É de fato. O Smith coloca o dedo na ferida ao nos questionar: será que a gente ama mesmo aquilo que pensa que ama? Essa é a grande questão, não é? E o mais interessante é que ele vai além dessa pergunta e introduz um conceito que para mim foi uma baita descoberta, o de liturgias seculares. Já pararam para pensar como as coisas que a gente faz no dia a dia, tipo, sei lá, ir ao shopping, ir a um casamento, ou até aquele jantar em família, podem estar moldando nossos desejos sem a gente nem perceber. Exatamente. É como se a gente estivesse participando de rituais, que sutilmente vão nos dizendo o que desejar, o que valorizar. E o Smith usa essa palavra liturgia para mostrar como essas rotinas, podem ter um impacto profundo na gente, quase como se fosse um culto. Nossa, faz muito sentido. É como se a gente estivesse absorvendo valores e desejos sem nem questionar. Mas antes de mergulharmos de cabeça nessas liturgias seculares, acho que vale a pena voltar um pouco e entender melhor a raiz de tudo isso, o desejo em si. Perfeito. E para isso a gente pode recorrer a um dos grandes nomes da filosofia cristã, Santo Agostinho. Santo Agostinho. Ele defendia que a gente é movido por um desejo profundo por algo. E esse algo molda quem somos. Ou seja, Pascal, é aquilo que você ama. É intenso, né? Uau, é bem profundo. Mas como a gente pode trazer essa ideia do Agostinho para o nosso dia a dia? É só uma questão de saber o que a gente deveria amar. Para Agostinho não era só uma questão intelectual, ele usava uma analogia bem interessante. Imagina uma bola de praia submersa na água. Ela naturalmente quer voltar para a superfície. Da mesma forma, a gente é puxado por nossos desejos mais profundos, como se fosse uma força da natureza. Nossa, que imagem poderosa. É como se a gente tivesse essa fome interior, que precisa ser saciada. Então, não basta só saber o que amar, a gente precisa sentir essa atração, esse desejo genuíno. Isso aí. E aí que entra a questão do hábito. Nossos corações, digamos assim, são moldados pelas coisas que a gente faz repetidamente, pelos exemplos que a gente segue. É como se a bússola do nosso coração estivesse sempre sendo direcionada para um lado ou para o outro, dependendo dos nossos hábitos. Então, se a gente quer mudar, não adianta só ter boas intenções, né? A gente precisa colocar em prática, criar hábitos que nos levem para perto daquilo que a gente quer amar de verdade. Exatamente. E é aí que entram as liturgias, tanto as seculares quanto as sagradas. Elas têm esse poder de moldar a gente de maneira profunda, direcionando nossos desejos para um caminho ou para outro. Ok, acho que agora a gente já tem uma base boa para começar a desvendar essas liturgias seculares, né? E que tal usarmos o cinema para ilustrar essa ideia? Afinal, os filmes são um reflexo da nossa cultura e dos nossos desejos, né? Adorei a ideia. A gente pode usar dois filmes que exploram bem essa questão. Stalker, do Andrei Tarkovsky, e Beleza Americana, do Alan Ball. Dois clássicos. Cada um, à sua maneira, mostra como o desejo pode ser um terreno bem complexo que pode nos levar para lugares inesperados. Em Stalker, a gente vê um grupo de personagens que entra numa sala que realiza os desejos mais profundos de cada um. Mas aí vem o medo. E se eles não gostarem do que realmente desejam? Essa possibilidade os deixa apavorados, a ponto de fugirem do autoconhecimento. É de arrepiar. Total. Nos faz pensar se a gente realmente se conhece e se a gente ter coragem de encarar nossos desejos mais profundos. Já em Beleza Americana, o personagem principal, o Lester Burnham, busca uma ideia distorcida de liberdade, confundindo o desejo com o amor. Ele consegue o que acha que quer, mas a realização se mostra vazia, frustrante. Nossa, que triste. Os dois filmes mostram que a gente precisa ter cuidado com o que deseja, né? Porque às vezes a gente pode ser enganado pelas aparências, pelas liturgias seculares que nos prometem felicidade, mas no fundo nos levam para um bico sem saída. Sem dúvida. E a grande sacada é que essas liturgias seculares agem de forma sutil, quase imperceptível. Elas não usam argumentos racionais, né? Elas nos seduzem através de rituais, de rotinas que vão moldando a gente sem a gente nem se dar conta. Interessante. E você acha que a gente pode dar um exemplo concreto de como isso funciona na prática? Algo que a gente vivencia no dia a dia. Claro. Um exemplo clássico é o shopping center. O shopping. Ele não é só um lugar para comprar coisas, mas um espaço que nos convida a consumir experiências, a buscar novidade, a emoção do novo. É como se fosse um templo do consumo, com seus rituais próprios, suas luzes, seus aromas, sua música ambiente. É verdade. E essa busca incessante pelo novo, por experiências cada vez mais intensas, acaba nos levando a um ciclo vicioso de insatisfação, né? A gente nunca está contente com o que tem, a gente sempre quer mais.
Exatamente. O shopping, de certa forma, nos torna dependentes da próxima compra, da próxima experiência. É como se a gente precisasse dessa dose constante de consumo para saciar um desejo que, no fundo, nunca se realiza plenamente. E você já sentiu essa atração irresistível do shopping? Essa vontade de comprar coisas que você nem precisa só pela sensação de prazer momentâneo. Acho que todos nós, em algum momento, já caímos nessa armadilha do consumo, né? O importante é a gente estar consciente desse mecanismo e buscar satisfazer nossos desejos mais profundos de forma mais autêntica, mais duradoura. Concordo. Mas, pensando agora na perspectiva da fé, como a gente pode lidar com essa realidade? Como a gente pode evitar ser moldado por desejos que nos afastam de Deus e encontrar uma satisfação mais profunda, mais verdadeira? E voltamos para a segunda parte do nosso mergulho profundo no mundo dos desejos e da fé. Antes do intervalo, a gente estava falando sobre como as liturgias seculares influenciam a gente no dia a dia e a importância de buscar contra-liturgias para fortalecer nossa relação com Deus. Verdade. E você deixa a gente super curioso para saber mais sobre essas contra-liturgias, que práticas, que rituais podem nos ajudar a resistir a essas tentações do dia a dia e cultivar o amor a Deus. Bom, uma das contra-liturgias mais poderosas que a gente tem é a adoração cristã. A adoração. Ela tem essa capacidade incrível de redirecionar nossos desejos para Deus, de recalibrar nosso coração. E quando eu falo em adoração, não estou falando só do conteúdo, da mensagem que a gente ouve, mas também da forma como a gente adora. Interessante. Você poderia explicar melhor essa questão da forma na adoração? Por que ela seria tão importante? Claro. Pense, por exemplo, na diferença entre uma oração de confissão contemporânea, que pode ser mais direta, mais focada no conteúdo, e uma oração de confissão tradicional, como as que a gente encontra no livro de oração comum. A linguagem poética, o ritmo, a cadência da oração tradicional, tudo isso faz com que a mensagem penetre na gente de uma forma diferente, mais profunda, mais duradoura. Entendi. É como se a forma da oração ajudasse a gente a internalizar a mensagem, a torná-la parte da gente. Exatamente. E essa mesma lógica vale para a adoração como um todo. Os rituais, as práticas, a forma como a gente se coloca diante de Deus. Tudo isso contribui para moldar nossos desejos, nossa forma de ver o mundo. É como se a gente estivesse sendo treinado para viver de uma determinada maneira. Fascinante. Então, a adoração cristã, com seus rituais e sua forma específica, pode nos ajudar a lidar com as liturgias seculares que a gente discutiu antes. Pode nos fortalecer para resistir a tentações como o consumismo, por exemplo. Com certeza. A adoração nos coloca em contato com uma história diferente, com um conjunto de valores que confrontam a lógica do consumo desenfreado. Ela nos ensina a buscar satisfação em Deus, a encontrar alegria nas coisas simples, a valorizar o que realmente importa. Mas como isso acontece na prática? Como a adoração cristã pode nos transformar tão profundamente? Lembra da analogia do brócolis? A gente precisa da prática, da repetição, para que a mudança aconteça. A adoração cristã, com seus rituais, suas práticas, funciona como um treinamento para o nosso coração. Ela nos coloca em contato com a beleza de Deus, com sua graça, com seu amor, e isso vai nos levando a desejar cada vez mais a sua presença. Então a adoração cristã seria como um antídoto para as liturgias seculares, uma forma de se proteger da influência do mundo. Certa forma, sim. Mas a adoração cristã não é só uma forma de se proteger do mundo, ela nos equipa para transformar o mundo, ela nos capacita a viver de forma diferente, a sermos sal e luz em meio a uma sociedade que muitas vezes está perdida em seus próprios desejos. Que lindo. É como se a adoração cristã fosse uma fonte de energia, de inspiração, que nos impulsiona a viver de forma mais autêntica, mais próxima da vontade de Deus. Mas essa transformação que a gente experimenta na adoração, ela precisa se estender para o nosso dia a dia, né? Para os nossos relacionamentos, nosso trabalho, a forma como a gente cuida da criação. Com certeza. E é aí que a gente precisa prestar atenção aos pequenos rituais, nas rotinas que preenchem nossa vida. Esses pequenos rituais também são liturgias. E eles podem nos aproximar ou nos afastar de Deus. Nossa, é verdade. Que interessante. Você poderia dar alguns exemplos de como isso funciona na prática? Claro. Pense na forma como você se alimenta. Você come com atenção, com gratidão, apreciando o alimento como um presente de Deus. Ou você come de forma apressada, distraída, sem pensar na origem do alimento, no trabalho que ele representa. Nossa, nunca tinha pensado nisso dessa forma. A forma como a gente se alimenta também pode ser uma liturgia. Exatamente. E isso vale para outras áreas da vida também. A forma como você organiza seu tempo, como você se relaciona com as pessoas, como você cuida do seu corpo. Tudo isso pode ser visto como uma liturgia. Uma forma de expressar seus valores, seus desejos. Mas como a gente pode transformar esses pequenos rituais em contra-liturgias? Em práticas que nos ajudem a crescer na fé? Como trazer Deus para o nosso dia a dia de forma mais concreta? Trazendo Deus para esses momentos. Fazendo uma oração antes das refeições, agradecendo por cada novo dia, buscando a direção de Deus nas decisões, buscando ser mais paciente e amoroso com as pessoas ao nosso redor, enfim,
buscando viver cada momento com a consciência da presença de Deus. Esses pequenos gestos, essas pequenas mudanças na nossa rotina podem realmente fazer diferença na nossa vida espiritual. Sem dúvida. A fé cristã não se expressa só em grandes eventos, mas também na vida cotidiana, nos detalhes, nas pequenas coisas. E é justamente nesses pequenos momentos que a gente pode experimentar a graça de Deus de forma mais profunda e transformar o mundo ao nosso redor. E, falando em transformar o mundo, o James K. Smith, autor do livro que a gente está discutindo, usa uma metáfora muito interessante para descrever a adoração cristã. Ele compara a adoração a um estúdio de design. Sim, uma metáfora poderosa. Ele argumenta que a adoração cristã nos equipa para sermos criadores, para construirmos um mundo melhor, mais justo, mais próximo do reino de Deus. E como a adoração cristã pode nos transformar em designers do reino de Deus. Como nós não passamos por essa missão tão grandiosa. Ela nos coloca em contato com a beleza de Deus, com sua criatividade, com seu poder de transformar o caos em ordem, o sofrimento em esperança. E essa experiência nos inspira a sermos agentes de transformação no mundo. Que incrível. E você, como expert em teologia, o que acha dessa metáfora da adoração como estúdio de design? Ela faz sentido para você? Faz todo sentido. Afinal, a gente foi criado à imagem e semelhança de Deus, o Criador por excelência. E a adoração cristã nos reconecta com essa essência criativa, nos capacitando a sermos co-criadores com Deus, a participarmos da construção de um mundo novo. Uau, que inspirador. Mas como a gente pode, na prática, usar essa criatividade que a adoração cristã desperta em nós? Em que áreas da vida a gente pode aplicar essa criatividade inspirada por Deus? Em todas as áreas. A gente pode ser criativo na forma como se relaciona com as pessoas, na forma como trabalha, na forma como cuida do meio ambiente, na forma como busca justiça e paz. A criatividade, quando inspirada por Deus, pode se manifestar de infinitas maneiras. E que tipo de mundo Deus está nos chamando a criar? Qual é a nossa missão como designers do reino? Um mundo onde o amor, a justiça, a compaixão e a verdade prevaleçam. Um mundo onde todos tenham a oportunidade de viver com dignidade e experimentar a plenitude da vida em Deus. Um mundo que reflita a beleza e a harmonia do reino de Deus. Nossa, que desafio. Mas também que privilégio, né? Poder participar dessa obra grandiosa de Deus. Mas e aí, como a gente conecta essa ideia da adoração como estúdio de design com a nossa vida familiar? Como a gente pode trazer essa criatividade, essa inspiração para dentro de casa? Essa é uma ótima pergunta. E é justamente sobre isso que a gente vai conversar na próxima parte do nosso programa. Vamos explorar como a gente pode construir lares que sejam verdadeiros estúdios de design do reino de Deus, onde a fé, o amor e a criatividade floresçam. Adorei, tô super curiosa para saber mais sobre isso. Então vamos fazer uma pausa para respirar um pouco e já voltamos para finalizar nosso mergulho profundo. Fiquem com a gente. E estamos de volta para a última parte do nosso mergulho. A gente já explorou tanta coisa, né? Como as liturgias seculares moldam nossos desejos, como a adoração cristã pode ser uma contra-liturgia poderosa, e até como a igreja pode ser vista como um estúdio de design para o reino de Deus. Mas, e a nossa vida familiar? Como tudo isso se conecta com o nosso dia a dia em casa? É uma pergunta fundamental. Afinal, a família é o primeiro lugar onde a gente aprende sobre amor, valores, sobre o que realmente importa. É como se fosse o nosso laboratório de formação, onde a gente experimenta, erra, acerta e vai construindo nossa identidade. E o James K. Smith, no livro Você é Aquilo que Ama, ele nos convida a olhar para a família com essa lente litúrgica, né? A enxergar os rituais e as rotinas familiares como liturgias que moldam nossos corações, especialmente os nossos filhos. Exatamente. E ele nos alerta para o perigo de, sem perceber, a gente acabar reproduzindo em casa as mesmas liturgias seculares que a gente encontra no mundo lá fora. Por exemplo, a cultura do consumismo, do individualismo, da busca incessante pelo prazer. Coisas que a longo prazo não trazem felicidade genuína. É verdade, a gente pode acabar sendo contaminado por esses valores sem nem perceber, né? E passar isso para os nossos filhos. Mas como a gente pode evitar essa armadilha? Como construir lares que sejam verdadeiras contra-liturgias, espaços onde o amor a Deus e ao próximo seja cultivado de forma intencional. O Smith dá algumas pistas importantes no livro. Ele destaca, por exemplo, a importância de resgatarmos rituais familiares que nos conectem com Deus, como a oração em família, a leitura da Bíblia juntos, um momento de gratidão antes das refeições. Pequenas práticas que, com o tempo, vão fazendo uma grande diferença. Mas será que esses rituais, que parecem tão simples, podem realmente ter um impacto tão grande na formação dos nossos filhos? Às vezes a gente acha que precisa de algo mais elaborado, mais impactante para passar os valores da fé. Na verdade, a simplicidade é uma grande aliada na educação da fé. Esses pequenos rituais vividos com constância criam um ambiente, uma atmosfera, onde os valores cristãos vão sendo assimilados naturalmente, sem imposições. É como se a gente estivesse regando a semente da fé no coração dos nossos filhos.
dia após dia. Que legal, é como construir uma cultura familiar baseada no amor a Deus, né? Mas e como a gente pode tornar esses momentos em família mais significativos, mais atraentes para os nossos filhos, sem que pareça uma obrigação chata? Aí entra a criatividade. A gente pode adaptar os rituais à realidade da nossa família, usar brincadeiras, músicas, histórias. O importante é encontrar formas de tornar esses momentos leves, divertidos, algo que as crianças esperem com alegria. Acho que essa dica da criatividade é fundamental. A gente precisa usar a imaginação para tornar a fé algo vivo, interessante, que faça parte da vida das crianças de forma natural. E além dos rituais propriamente ditos, que outros aspectos da vida familiar a gente pode repensar com essa lente litúrgica. O que mais a gente pode fazer para construir um lar que seja um estúdio de design do reino de Deus? A forma como a gente lida com o tempo, por exemplo. Em uma sociedade que valoriza a velocidade, a produtividade, a agenda lotada, é muito importante a gente criar espaços para o descanso, para o lazer em família, para o contato com a natureza, momentos que nos reconectam com o que realmente importa e nos ajudam a desacelerar o ritmo frenético da vida moderna. É verdade, esses momentos de descanso, de conexão com o que realmente importa, são essenciais para recarregar as energias, né? E fortalecer os laços familiares. Esses momentos também são contra-liturgias que nos ajudam a resistir à correria do dia a dia e a encontrar paz e alegria na presença de Deus e da família. Sem dúvida. E não podemos se esquecer da importância do exemplo. Nossos filhos aprendem muito mais com o que veem do que com o que ouvem. Se a gente quer que eles valorizem a oração, a leitura da Bíblia, o serviço ao próximo, a gente precisa ser o primeiro a viver esses valores. Afinal, as ações falam mais alto que as palavras. É como diz o ditado, as palavras convencem, mas o exemplo arrasta, né? Mas e quando a gente erra? A gente sabe que não é perfeito, que vai cometer erros na jornada de ser pai e mãe. Como lidar com os nossos erros diante dos nossos filhos? Com humildade e transparência. Reconhecer nossos erros, pedir perdão, mostrar que a gente está em constante aprendizado, também é uma forma de ensinar. A gente não precisa ser super-heróis para os nossos filhos, a gente precisa ser humano, autêntico, buscando crescer na fé junto com eles. Que lição importante. A gente não precisa ter medo de mostrar nossas fragilidades para os nossos filhos. Na verdade, isso pode até fortalecer o vínculo, né? Porque mostra que a vida cristã não é sobre ser perfeito, mas sobre buscar a Deus com sinceridade, reconhecendo as nossas fraquezas e confiando na sua graça. E essa jornada de fé que a gente inicia em família, ela se estende para a comunidade, para a igreja, né? Afinal, ninguém vive a fé sozinho. A gente precisa uns dos outros para crescer, para se fortalecer, para se alegrar, para se consolar. Com certeza. A igreja é a família de Deus, onde a gente é chamado a viver o evangelho de forma prática, sabe? Concreta, amando a Deus e ao próximo. E essa vivência em comunidade nos transforma, nos molda, nos capacita a sermos agentes de transformação no mundo. É na comunidade que a gente aprende a amar de verdade, a perdoar, a servir, a se doar. É na comunidade que a gente encontra apoio nos momentos difíceis e celebra as alegrias da vida. É verdade. A igreja tem um papel fundamental na formação de famílias cristãs, né? Oferecendo suporte, orientação. Uma comunidade de fé que acolhe e fortalece. E, nesse sentido, acho que a gente pode dizer que a igreja também é uma extensão do nosso lar, né? Um espaço onde a gente pode vivenciar o amor de Deus e aprender a amar uns aos outros de forma mais profunda. É na igreja que a gente encontra irmãos e irmãs que nos ajudam a carregar as cargas da vida, que celebram com a gente as vitórias e nos consolam nas derrotas. É na igreja que a gente experimenta a graça de Deus de forma mais plena, através dos sacramentos da palavra, da comunhão fraterna. Com certeza. A igreja é o corpo de Cristo, onde cada membro tem um papel importante. É na unidade e na diversidade da comunidade que a beleza do reino de Deus se manifesta de forma mais completa, né? É na igreja que a gente aprende a ser mais compassivo, mais misericordioso, mais paciente, mais generoso. É na igreja que a gente se torna mais parecido com Cristo, refletindo o seu amor e a sua luz para o mundo. Que mensagem linda e inspiradora para a gente encerrar nosso mergulho profundo de hoje. A gente viu como o desejo nos move, como as liturgias seculares ou sagradas nos moldam e como a gente pode, com a graça de Deus, transformar nossos desejos e construir um mundo melhor, começando nos nossos lares e se expandindo para a comunidade e para o mundo, que a gente possa ser luz em meio à escuridão, sal que dá sabor à vida, espelho que reflete o amor de Deus para todos ao nosso redor. E que essa reflexão nos leve a buscar a Deus de forma mais intensa, a estar mais atento aos rituais que preenchem nossa vida, a usar nossa criatividade para construir um mundo mais justo, mais belo, mais próximo do reino de Deus. Que a gente possa ser agentes de transformação, levando a esperança do evangelho para todos os cantos da terra, com atitudes, com palavras, com a vida. E por hoje é só, pessoal. Esperamos que vocês tenham gostado do nosso mergulho profundo no mundo dos desejos da fé. Continuem explorando o mundo dos livros, da fé, do conhecimento. E até a próxima.